Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destacam após o pregão desta segunda-feira, dia 6 de agosto. Começando aqui pela Cosan CSAN3, fechou o pregão com alta de 3,31%, o volume foi bom, conseguiu fazer algo que pelo menos os pregões anteriores não estava conseguindo, fechar acima de 31,32, mas respeitou essa resistência em 31,61. Uma das possibilidades de entrada que vinha cogitando aqui nela, na estratégia de entrada, era fechamento acima de 31,61 para compra, com stop aqui abaixo de 30,12. Mas a ação terminou não fechando acima. Se eu resolvo esperar a superação dos 31,77 para essa compra, com stop ainda aqui embaixo dos 30,12, o objetivo dessa operação vai ficar, o risco vai ficar em 5,3 e o objetivo em 33,45, que é acima desse topo aqui. Já ficaria mais próximo ali de um próximo topo no semanal. Então, como é acima desse topo, esse topo aqui tem 2, 3 topos aqui nessa região, aí eu prefiro evitar essa operação pelo gráfico diário e teria que buscar alguma oportunidade pelo gráfico 60 minutos. Essa ação conseguindo aqui congestionar até aqui mais algumas horas aqui nesse ponto e superando essa máxima depois, abriria chance de comprar aqui e botar o stop aqui embaixo, mas é algo que a gente precisa avaliar ele no próximo pregão. OGXP3 fechou o pregão bem, alta de 6,96%, bom candle de alta, trazendo uma chance maior de testar suas próximas resistências, 6,30, 6,54 e 6,86 são as próximas 3 resistências aqui que eu visualizo na OGXP3. Uma das possibilidades, eu não entraria comprando ali pelo gráfico diário, porque o objetivo ficaria longo, né? O objetivo aqui é entrar em 6,20, botar o stop aqui abaixo de 5,67. O objetivo dessa operação vai ficar ali em torno de R$ 6,75, já próximo aqui do 6,86, então já entra numa região mais forte de resistência. Então não vejo com bons olhos na OGXP3, até porque não temos um ativo aí alinhado, bem alinhado para cima. Olhando agora o G60 dela, o G60 torna-se mais interessante. A ação fez um movimento aqui de alta, deu uma parada, já tem aqui algumas horas de pregão andando de lado. Então uma das possibilidades de entrada é a superação da máxima de 6,20 em 6,21 e o stop ficaria abaixo dessa mínima aqui, o preço de gatilho em 6,05. O objetivo ficaria em torno de 6,37 com risco de 2,6%. Uma operação no G60 dessa ação é uma operação um pouco mais ousada, um pouco mais arrojada em cima dela, mas com o objetivo que fica abaixo ali da resistência que eu considero mais importante, em torno de 6,54. Ambev 4 fechou o pregão muito bem, já tínhamos falado desse ativo no radar do mercado, fechou com uma alta de 2,05, engolfo de alta, mas volume fraco. Além disso, tem resistência de R$ 80, no gráfico semanal tem resistência ali em torno de 82,30 até 83,24. Uma entrada nessa ação, o stop teria que ficar aqui embaixo, ela ainda continua dentro da máxima e mínima desse candle, os dois últimos pregões, tudo dentro desse candle aqui, a mínima 77,15, a máxima 80,05. Então, numa região, se a gente pega o gráfico mensal, principalmente nessa ação, a gente observa uma indefinição ali por volta dos 80 reais. Então, a entrada aqui dela já não vejo com bons olhos, apesar de ser uma sinalização de alta, a superação da máxima de hoje traz uma perspectiva dessa ação conseguir gerar um pivô de alta, fechar acima de 80,98, mas como não está tão bem assim alinhado para cima e o sinal de alta não foi tão interessante, com volume um pouco mais forte, com candle mais de força já fechando acima dos 80 reais, prefiro ficar de fora aí dessa entrada. QGEP3 que teve um excelente fechamento, fechou o pregão aí com um belo candle de alta, gerando um pivô de alta, retomando a tendência de alta, apesar de não ser das mais fortes ainda, não tem um alinhamento aqui, a média de menor periodicidade não cruzou para cima a média de maior periodicidade, mas é um candle muito forte de alta de 5,66%, volume bem acima da média. Os pontos negativos, justamente essa questão de ficar em cima da região de resistência, fundo anterior dos R$10, até que é número redondo também, gap de baixo de 9,80 a 9,88, então são 3 resistências muito próximas e depois resistência mesmo só em 10,50 e 10,73 para esse ativo. Se fosse entrar comprando em 9,70,
R$ 9,70, com o stop abaixo de 8, na verdade em 8,97, abaixo aqui da mínima da sexta-feira, seria um risco de 7,5%, até no limite ali aceitável para essa ação. E o objetivo da operação ficaria em 10,43, um pouquinho abaixo dos 10,50. Então o ponto negativo é essa região de resistência que ela está, porque o sinal foi realmente muito interessante, muito forte aí para cima, apesar da falta de essa resistência próxima e o alinhamento ali das médias, que a gente prefere ter a média de menor periodicidade acima da de maior periodicidade na compra aí de possíveis rompimentos ou pivô de alta. IP3, só para cancelar a operação da IP3, ela fez alto 2,16%, a gente passou a entrar em 3,71, a mínima foi 3,76, chegou muito próximo de executar a nossa entrada, mas infelizmente não executou a entrada, estaria aguardando agora essa ação para um recuo um pouco maior depois desse movimento de alta e possivelmente avaliar uma entrada aí de curto prazo nessa ação. E por último, o JBSS3, que gerou o stop de uma operação de venda. Uma venda dela que foi feita em 5,36, veio caminhando bem nos 2 primeiros pregões, mas aí na sexta-feira teve um pregão muito forte para cima, com alta de 7,96%. E em seguida, no pregão de hoje, apesar de não ter fechado tão bem, foi lá, oscilou acima de 5,76, bateu em 5,77, né, oscilou acima de 5,76, e com isso acionou o stop da nossa venda. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altovera.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.